Sabe, geralmente quando a gente pensa sobre a busca pela verdade ou tenta fechar um diagnóstico muito claro, existe uma expectativa quase reconfortante de precisão absoluta. Aham, com certeza, a gente quer a resposta exata. Exato. Pensa na engenharia ou na medicina tradicional, né? Alguém sofre uma queda, a máquina de raio-x mostra aquela linha branca irregular no osso e o médico simplesmente aponta para a tela e diz: Olha, aí está a fratura. É limpo, é direto ao ponto. Isso. Só que então a gente dá um passo para fora desse laboratório cristalino e entra no mundo dos negócios, do comportamento humano, das organizações corporativas. E aí a coisa muda de figura. E como muda? De repente, a nossa máquina de raio-x parece inútil, o cenário fica totalmente turvo. E é exatamente por essas águas lamacentas que a gente vai navegar na nossa análise aprofundada de hoje. Muito bom. E eu tô bem empolgado para isso. São, nesse mergulho, é usar como base o capítulo 2 do livro Doing Business Research, do Leake e do Links, para destrinchar a própria essência do que a gente chama de ciência. E tirar aquele estereótipo cansado dos tubos de ensaio e jalecos brancos, né? Isso mesmo. Mostrar a ciência como o motor fundamental para entender as dinâmicas de mercado, de liderança, de consumo. E eu diria que o ponto de partida ideal para quem nos ouve é desapegar total da ideia de que a ciência é uma enciclopédia gigante de fatos imutáveis. Ah, isso é fundamental. Não é uma lista de verdades. Nem um pouco. A ciência é, na verdade, uma metodologia. Tipo, é uma estrutura mental extremamente rigorosa para testar aquilo que a gente acredita ser verdade. E quando a gente traz isso para o universo corporativo, Vira uma vantagem gigantesca. Seja para alguém tentando justificar um investimento milionário numa nova estratégia de marketing, ou sei lá, mapeando o engajamento de uma equipe. Dominar essa estrutura deixa de ser um exercício puramente acadêmico. ele se transforma numa blindagem contra decisões baseadas em puro achismo, né? Exatamente. O achismo é o maior inimigo dos negócios. E para entender as regras desse jogo hoje, a gente precisa olhar para como ele começou. Porque, olha, a história do pensamento racional é tudo menos pacífica. Ah, foi um caos absoluto. Foi um banho de sangue, literalmente. Teve um momento muito específico em que a humanidade decidiu parar de culpar entidades sobrenaturais por tudo que acontecia na natureza. Lá na Grécia Antiga. Sim, no século 6 a.C. Os filósofos pré-socráticos, particularmente os milesianos, eles começaram a olhar para o mundo e perguntar do que a realidade é feita, além dos mitos, sabe? Só que questionar a realidade estabelecida naquela época era um esporte de altíssimo risco. Completamente. O perigo era literal. A ruptura do pensamento místico para o racional mexia muito com as estruturas de poder. E com as crenças mais fundamentais das pessoas. Sim. E pega o caso do Pitágoras, por exemplo. Ele não era só o cara daquele teorema escolar que a gente aprende. Não mesmo. A história dele é bem mais bizarra. Muito. Ele tinha uma obsessão tão fervorosa pela matemática como a única verdade do universo, que ele comandava o que parecia quase um culto. Aham. Os pitagóricos. Eles tinham regras muito restritas. Sim, tem lendas de que ele considerava comer feijão um pecado. Feijão, imagina isso. Pois é. E num caso muito mais sombrio, tem a história de que ele teria afogado um dos seus próprios alunos. Nossa, essa parte é pesada. E por que ele fez isso? Então, o crime do aluno foi ter descoberto e revelado ao mundo a existência dos números irracionais. Ah, porque isso quebrava toda a visão de mundo perfeito e mensurável que o Pitágoras defendia. Exato! Os números irracionais não cabiam na caixinha dele, então a solução foi afogar o mensageiro. É muito louco. E logo depois a gente teve o Sócrates, cujo método incessante de questionar as premissas das pessoas acabou custando a própria vida dele também. O que nos mostra que essa busca por uma verdade verificável sempre foi super disruptiva, né? Com certeza. Mas trazendo para o que a gente faz hoje nos negócios, o grande salto metodológico veio logo depois com Aristóteles. Sem dúvida. Aristóteles foi um divisor de águas. Ele não apenas organizou o pensamento, mas formalizou processos cruciais. E o principal deles é a indução, certo? Esse mesmo. A lógica indutiva é quando a gente observa eventos específicos e repetidos para formular uma regra geral. Ah, como aquele clássico exemplo dos peixes.
Tipo, eu vejo dezenas de peixes diferentes nadando, então eu induzo a regra de que todos os peixes nadam. Precisamente. E se a gente traduzir isso para a realidade de uma empresa hoje, a indução é meio que a fundação oculta de qualquer modelo de previsão de mercado ou análise de tendências. Faz todo sentido. Pensa num analista de dados. Quando ele observa que, sei lá, milhares de usuários abandonam o carrinho de compras sempre que a página demora mais de 3 segundos para carregar, ele está usando indução aristotélica. Ele observa esses casos específicos e cria uma regra preditiva para o comportamento de milhões de consumidores futuros. Exato. É assim que a gente toma a decisão de otimização hoje. Mas a evolução desse pensamento não foi tipo uma estrada reta. Grande parte desse conhecimento grego foi quase perdida na Europa durante a Idade das Trevas. Foi um período bem obscuro para o pensamento científico. E, felizmente, esses textos foram preservados e expandidos pelos pensadores do mundo islâmico, até retornarem e alimentarem o renascimento europeu. E quando a razão voltou ao centro do palco, um embate filosófico gigantesco acabou dividindo os pensadores. O racionalismo contra o empirismo. Exatamente. Ou, colocando em termos bem práticos para quem está nos ouvindo, em quem a gente deve confiar? Na nossa mente ou nos nossos olhos? Esse debate moldou completamente a forma como a gente coleta dados até hoje, Com certeza. De um lado, você tem o René Descartes, lá no século XVII, puxando a bandeira do racionalismo. Aquele do famoso penso, logo existo? Ele mesmo. Ele chegou a essa conclusão justamente porque acreditava que os nossos sentidos são extremamente falhos. Ele não confiava no que via, então. Nada. Ele argumentava que os nossos olhos podem ser iludidos por miragens, que os nossos ouvidos podem ser enganados por ecos. Portanto, a única coisa 100% confiável seria a nossa capacidade interna de raciocínio lógico. Sabe que, pensando no ambiente corporativo, o Descartes seria aquele CEO que confia na pura lógica da sua estratégia, sabe? Boa analogia. Ele desconfia dos relatórios de vendas ou do feedback dos clientes na ponta, porque ele sabe que as planilhas podem ser manipuladas e as pesquisas podem ter vieses. Ele aposta tudo no raciocínio abstrato, na visão que está na cabeça dele. Exato, e na sala ao lado desse CEO estaria o John Locke defendendo o empirismo. Que é uma visão de mundo completamente oposta. Sim. Para o Locke, a mente humana nasce como uma tabula rasa, tipo uma lousa totalmente em branco. Todo e qualquer conhecimento precisa obrigatoriamente vir da observação. Da experiência tátil, visual, auditiva. Isso. Ele seria o cientista de dados, ou aquele pesquisador de mercado que vira e fala: olha, não me importa o quão lógica sua estratégia pareça na sua cabeça. Me mostre os resultados do teste A e B. Se eu não posso observar, não é real. E é um baita embate. Mas e como a ciência lidou com esse cabo de guerra? Porque parece uma paralisia, sabe? Se a gente precisa observar o mundo para aprender. Mas, como Descartes disse, os nossos sentidos podem ser facilmente enganados. Como que a gente sai do lugar? É um beco sem saída gigantesco. O Immanuel Kant até tentou criar uma ponte para isso. Ele sugeriu que a nossa mente já vem de fábrica com certas estruturas para categorizar o que a gente observa. Entendi. E aí também teve o Hegel, que trouxe a dialética. A ideia de que uma tese, que é uma ideia inicial, entra em conflito com uma antítese, uma ideia oposta. E desse atrito nasce uma síntese, uma visão superior. É como se a estratégia A de uma empresa batesse de frente com a estratégia B de outro departamento e isso forçasse a criação de uma estratégia C muito mais robusta. É um ótimo jeito de enxergar. Só que aí chega o David Hume e joga um balde de água fria em todo mundo. O Hume destruiu tudo. Ele atacou o próprio coração da forma como a gente faz previsões. Sendo empirista, ele pegou a indução do Aristóteles, aquela dos peixes que você mencionou, e apontou a falha fatal dela. Exato. O Hume argumentou que observar algo acontecendo repetidas vezes não garante de forma alguma que vai acontecer de novo no futuro. É o famoso problema dos cisnes, Esse mesmo. Pensa assim, se você morou a vida toda na Europa e observou 1 milhão de cisnes brancos, a lógica indutiva diz que todos os cisnes são brancos. É a única coisa que você viu até hoje. Mas basta uma única viagem para a Austrália e a visão de um único cisne negro
para destruir completamente aquela verdade. Nossa, isso é o que psicologicamente é aterrorizante para um pesquisador. Totalmente. O Hume está basicamente dizendo que a observação empírica nunca nos dá certeza absoluta, ela só nos dá conjecturas. Nenhuma campanha de marketing bem-sucedida no passado garante o sucesso da próxima. Nenhuma. E é aí que a genialidade da evolução científica transparece, sabe? Como assim? Porque em vez de destruir a ciência, essa incerteza do Hume forçou o amadurecimento do método. Ao aceitarmos que as nossas observações são só conjecturas, a gente para de tentar provar que estamos inquestionavelmente certos. E passamos a construir teorias que consigam sobreviver às tentativas de refutação. Exatamente. A dúvida deixou de ser um defeito e virou a nossa principal ferramenta de trabalho. Só que essa insegurança toda com os dados levou a uma reação meio radical no início do século XX. Entra em cena um grupo chamado Círculo de Viena, que introduziu o positivismo lógico. E eles eram muito rígidos. Demais. A frustração com teorias vagas era tanta que eles estabeleceram uma regra de ferro, o tal do princípio da verificabilidade. Que dizia o quê? Para eles, a única coisa que tem sentido ser discutida e estudada é o que pode ser direta e fisicamente observado. Tudo que for abstrato deveria ser descartado da ciência. Uma limpeza total. E só um parênteses obscuro aqui, o Mort Schlick, que era o líder desse movimento positivista, ele foi assassinado a tiros nas escadas da universidade por um ex-aluno. Caramba, de novo. Pois é, o que nos faz refletir que orientar alunos de filosofia historicamente demanda um adicional de insalubridade gigantesco. A galera não brincava em serviço. Definitivamente. Os ânimos sempre foram muito inflamados. Mas, focando no impacto do Schlick e do positivismo, a intenção deles era nobre no começo. Sim, eles queriam expurgar a ciência do achismo, do misticismo e das pseudociências. No entanto, ao criar essa regra de que se eu não posso ver, logo não existe, eles acabaram criando um abismo intransponível para quem estuda o comportamento humano. E é exatamente aqui que a ciência de negócios entra em crise se seguir esse positivismo cego. Nós estávamos até discutindo uma analogia antes das gravações, e eu acho que ela cabe perfeitamente agora. Qual delas? A da gravidade? Essa. Dizer que só o que é visível pode ser estudado é a mesma coisa que dizer que a gravidade não existe, só porque a gente não pode ver as ondas gravitacionais. A única coisa mensurável ali seria a maçã caindo da árvore. Uma ótima analogia. Só que, nos negócios, a gravidade é o que move tudo. A motivação de um funcionário, a lealdade de um consumidor à marca, a cultura tóxica de um departamento. Nada disso tem forma, cor ou peso físico. Mas os efeitos são devastadores, ou excelentes. Sim. Então, como que o positivismo lida com isso? Não lida. A analogia da gravidade ilustra bem a solução que a filosofia encontrou depois, através do Herbert Feigl e do que a gente chama hoje de realismo. O realismo basicamente salvou as ciências sociais e corporativas desse reducionismo extremo. Porque ele permite que os pesquisadores postulem o que a gente chama de entidades inobserváveis. Exato. Nós damos um nome à força invisível que puxa a maçã. Entendi. Nós assumimos que existe uma realidade objetiva lá fora e que essas forças inobserváveis causam efeitos muito reais. Não dá para colocar a motivação de um time de vendas debaixo de um microscópio, né? Não dá. Mas, graças ao realismo, a gente pode medir os indicadores visíveis dessa força invisível. Nós medimos a assiduidade, a taxa de conversão de clientes, a rotatividade de funcionários. Nós medimos os efeitos para conseguir entender a causa. Isso recoloca a teoria no centro do jogo. Com certeza. Mas olha, a gente precisa ser muito cuidadoso aqui. Porque se o realismo nos dá meio que uma licença poética para criar nomes para forças que a gente não vê, a linha entre a pesquisa séria e a pura adivinhação fica muito tênue. Fica perigosa. É por isso que precisamos de regras do jogo extremamente rígidas, o que nos leva à definição moderna de teoria científica, que muitas vezes é resumida nos critérios estabelecidos pelo juiz William Overton durante um julgamento histórico nos Estados Unidos. Os famosos 5 critérios. Isso. O Overton determinou que, para algo ser considerado ciência, primeiro, precisa ser guiado por leis naturais. Segundo, ter poder explicativo sobre os fenômenos.
Terceiro, ser testável. Quarto, ser provisório, ou seja, aceitar que pode ser atualizado. E o quinto, que é o mais importante de todos. Precisa ser falseável. O conceito de falsabilidade é a joia da coroa da ciência moderna, formalizado pelo Karl Popper. E voltando aos cisnes do Hume, o Popper inverteu totalmente a lógica da pesquisa. Como ele fez isso? Ele disse o seguinte: um cientista de verdade não sai pelo mundo caçando evidências que confirmem a teoria dele. Porque nós temos um viés natural para buscar aprovação. A gente sempre quer estar certo. Exato. O cientista genuíno, para o Popper, ele cria uma teoria e, então, passa a buscar ativamente as evidências que destruam essa teoria. Ele procura o cisne negro incansavelmente. Isso. E se a teoria sobrevive aos testes mais rigorosos de estresse e não se quebra, aí sim ela ganha a nossa confiança. Mas até lá, é sempre provisória. Sempre provisória. E como que a gente estrutura essa busca por cisnes negros na prática do dia a dia corporativo? É aqui que entra o chamado método hipotético dedutivo. Que é o feijão com arroz da pesquisa bem feita. Sim, e eu quero ir além de só listar os passos. Vamos entender um mecanismo aplicando isso a um caso corporativo real. O primeiro passo é ter uma questão ou um problema. Digamos que o aplicativo da nossa empresa está perdendo muitos usuários depois da última atualização. Um cenário super comum. Demais. E o segundo passo, que infelizmente muitas empresas ignoram, é buscar literatura e conhecimento prévio. Ah, isso é vital. Porque, cara, tentar resolver o problema do zero, sem olhar o que já foi testado pela indústria, é literalmente queimar milhões de dólares redescobrindo a roda. Sem falar que a revisão do que já existe ajuda a evitar entrar nos mesmos becos sem saída que os concorrentes já entraram. Exatamente. Depois disso, a gente entra na formulação das hipóteses. E a hipótese precisa ser muito testável. A equipe pode supor, olha, os usuários estão saindo porque o novo botão de checkout exige 3 cliques a mais. Hipótese clara e direta. A partir daí, os próximos passos do método exigem definir como medir isso, tipo, como vamos rastrear esses cliques adicionais e invisíveis. Aí entra a coleta rigorosa dos dados. Seguido pela análise estatística e, finalmente, a interpretação dos resultados. Mas tem uma distinção conceitual que permeia tudo isso e muda a forma como a gente olha para a nossa profissão, que é a diferença entre ciência positiva e ciência normativa. Esse ponto é crucial. E a frase que o texto usa para ancorar esse conceito é maravilhosa. Você não chama alguém que estuda insetos de inseto. É genial. Logo, praticar marketing não é a mesma coisa que estudar a ciência do marketing. E ter essa clareza evita muita confusão dentro das organizações, sabe? Explica mais sobre isso. Claro. A ciência positiva foca no que é. O objetivo dela é puramente descrever, explicar e prever. É entender a mecânica neutra do comportamento do consumidor perante o aumento de preços, por exemplo, sem julgar. E a normativa? Já a ciência normativa foca no que deveria ser. É a prática, o desenvolvimento de ferramentas, a aplicação de valores para atingir um objetivo específico. A gestão do dia a dia, a medicina clínica e o marketing de guerrilha são disciplinas normativas. Que, num mundo ideal, deveriam se apoiar nas descobertas sólidas da ciência positiva. Exatamente. Contudo, mesmo separando a teoria da prática bonitinho e usando o método hipotético dedutivo, existe uma armadilha comportamental profunda sobre a qual o professor William Rosenbull fez um alerta brilhante. Os alertas dele doem na alma de qualquer pesquisador. Doem porque são verdades, né? Ele aponta para 2 vícios terríveis: a inflação de hipóteses e a diluição de consequências. Vamos voltar ao exemplo do nosso aplicativo? Tá, os 3 cliques a mais. Isso. A hipótese central, que chamamos de H, implica que, se a gente reduzir os cliques, que é a consequência C, as vendas vão subir. Então, nós vamos lá e reduzimos os cliques, mas as vendas caem ainda mais. O desespero bate. E o que costuma acontecer na sala de reunião? O gestor levanta e diz: ah, não, mas veja bem, choveu muito naquele final de semana e o servidor do nosso banco ficou fora do ar. Clássico. Em vez de admitir que a hipótese original do clique estava errada,
Ele infla o cenário com novas variáveis para proteger a teoria que ele adora. É o famoso controle de danos do ego. O termo exato que o Roseboom usa para isso é a contaminação holística. Nós testamos um aglomerado tão denso de ideias de uma só vez que, quando o resultado dá errado no final do funil, a gente não sabe qual peça do motor quebrou. E em vez de isolarmos as variáveis, a gente cria desculpas em conjunto. Essa diluição de consequências é uma recusa ativa, quase infantil, de lidar com a realidade empírica. É fugir dos dados. O Roseboom argumenta que o rigor científico de verdade exige que as hipóteses sejam decompostas até suas partes mais elementares, mais austeras. Separar tudo mesmo. Sim, é preciso ter a frieza de olhar para os dados isolados e aceitar quando a nossa genialidade gerencial foi sumariamente refutada. E aqui a gente entra na parte final da nossa análise. Porque, olha, toda essa arquitetura filosófica de falsificacionismo, controle de variáveis rigoroso, evitar a inflação de hipóteses, tudo isso soa matematicamente perfeito no papel. Mas, na prática, Só que a ciência do mundo real não é feita num vácuo limpo. Ela é feita por humanos caóticos, competindo por orçamentos corporativos apertados, por vagas acadêmicas e lutando contra os próprios egos. é o verdadeiro caos. Como que a teoria sobrevive à lama da prática? É fascinante olhar para o relato da visão das trincheiras do Dr. Jan Wieseck. O relato dele reflete muitos desafios que ele enfrentou durante o PhD dele. Ele descreve a agonia de equilibrar o rigor teórico impecável com a utilidade prática real que o mercado exige lá fora. E ele acaba encontrando a saída em algo muito poderoso, a multidisciplinaridade. O relato dele é um banho de realidade incrível. O Wieseck percebeu que ficar preso unicamente na caixa metodológica do marketing limitava ele demais. Ele teve que sair da zona de conforto. Muito. Foi só ao importar teorias lá da psicologia comportamental que ele conseguiu preencher as lacunas e realmente inovar. O que ele ilustra na prática é que grandes avanços raramente ocorrem seguindo o manual linear da própria disciplina. Mas isso levanta uma discussão mais densa e bem provocativa. Porque se cruzar fronteiras disciplinares e contornar algumas regras é bom, até que ponto a gente pode empurrar esses limites? Ah, essa é a pergunta de $1 milhão. Porque pensadores como Thomas Kuhn apontam que a ciência avança não por acréscimos suaves de conhecimento, mas por mudanças de paradigma violentas, onde regras antigas são totalmente descartadas. E o Paul Feyerabend vai muito mais longe que o Kuhn. Ele chutou o balde, ele defendeu o princípio do vale-tudo metodológico, o anything goes. Ele chega a usar o exemplo de um curandeiro voodoo que diagnostica uma doença com precisão, para argumentar que impor um único método científico supremo restringe a descoberta humana. É um exemplo bem extremo. Mas espera, isso não seria o caos absoluto? O Feyerabend está dizendo que o chute instintivo de qualquer pessoa tem o mesmo peso das equações que levaram o homem à Lua? Olha, é muito fácil interpretar o Feyerabend como um promotor do caos total. Mas a crítica dele é um pouquinho mais sofisticada. Como assim? Ele não está dizendo que todo chute é igual ou válido. O que o Feyerabend, amparado por aquela visão histórica do Kuhn, está denunciando é a tirania metodológica. Entendi. Se a gente olhar para o Copérnico, que removeu a Terra do centro do universo, ou o Darwin com a seleção natural, eles não chegaram lá seguindo estritamente as regrinhas de pesquisa aceitas nas épocas deles. Na verdade, eles foram super criticados, né? Exatamente porque eles frequentemente tiveram que quebrar essas regras para avançar. A lição não é abandonar o rigor. Como a gente viu com o método hipotético dedutivo, precisamos do rigor para justificar o que a gente descobre para a comunidade. Mas a descoberta em si... A descoberta em si, a fagulha da intuição que gera a hipótese inicial, essa muitas vezes exige um pensamento indisciplinado, selvagem e totalmente não ortodoxo. É uma tensão brilhante entre a anarquia criativa e a validação implacável depois. E isso nos leva a consolidar essa imensa bagagem que desbravamos aqui hoje. E é muita bagagem. O que a gente extrai desses materiais transcende muito as paredes da academia. Compreender a mecânica da ciência moderna significa aceitar que ela é uma caçada eterna por refutação, não uma busca de conforto.
Perfeito. É o uso rigoroso do método hipotético dedutivo para testar o que a gente não consegue ver diretamente. E, acima de tudo, é abraçar a humildade intelectual de que o conhecimento de hoje é estritamente provisório. Humildade é a palavra-chave. Para todos nós que consumimos montanhas de dados, relatórios gerenciais e manchetes diárias, aplicar o filtro da falseabilidade é a nossa maior defesa intelectual contra a desinformação. A gente tem que sempre perguntar: que evidência seria capaz de provar que isso aqui está errado? Esse filtro muda tudo. E eu deixaria um desafio final para quem está ouvindo continuar mastigando depois que a gente terminar. Manda. Considerando essa lógica toda do Karl Popper sobre falsificabilidade e as revoluções do Kuhn, a ciência moderna prova que o que chamamos de verdade dura apenas até o surgimento de um novo paradigma ou de um único evento que o refute. O famoso cisne negro. Exato. Se aplicarmos isso ao mundo corporativo, quantas das nossas estruturas organizacionais que a gente acha intocáveis, dos nossos modelos econômicos reverenciados, ou daquelas melhores práticas de liderança de hoje, não passam de hipóteses infladas? Nossa! Será que a gente está construindo as nossas carreiras em cima de leis universais sólidas? Ou será que a gente está apenas gerenciando castelos de cartas incrivelmente complexos que estão confortáveis apenas porque ainda não depararam com o seu próprio cisne negro de refutação? Uau! Essa é uma reflexão inquietante e super necessária. Talvez a máquina de raio-x dos negócios passe a vida inteira mostrando imagens em constante mutação, né? É bem provável que sim. Agradeço imensamente pela companhia de todos nesse percurso denso e fascinante de hoje. Mantenham o instinto aguçado para a dúvida, continuem exigindo evidências vigorosas para aquelas certezas muito confortáveis e até a próxima análise.